Durante anos, fui o filho esquecido, o invisível. Mas nada me preparou para o dia em que descobri que meu irmão engravidou a minha noiva. Eles escolheram ele, me deixaram para trás. 4 anos depois, vieram bater na minha porta, implorando por ajuda. O que você faria no meu lugar? Sempre ficou claro que havia um filho preferido naquela casa. Desde cedo era impossível não notar o favoritismo dos pais com o irmão mais novo, Caio. Enquanto ele era cercado de atenção, carinho e desculpas, eu, Leonardo, era sempre o filho que sabia se virar. Se Caio chorava porque os bloquinhos de montar caíam, minha mãe se ajoelhava no chão com ele, fazia cafuné e dizia que ele era uma criança sensível, especial. Já eu, se chorasse pelo mesmo motivo, era mandado secar as lágrimas e limpar a bagunça. Com o tempo, entendi que as regras nunca seriam iguais. Caio era o diferente, o precioso, o destinado ao sucesso. Minha mãe vivia dizendo que ele era especial, porque tinha um coração delicado. Meu pai, por outro lado, depositava nele todos os sonhos que nunca conseguiu realizar. Sonhava que Caio se tornaria médico, como ele quis ser um dia, mas abandonou a faculdade no meio. E agora Caio era sua segunda chance. Enquanto isso, eu era só o Leonardo. O filho que tirava boas notas, não causava problemas, e por isso era deixado de lado. Como se minha estabilidade fosse sinônimo de não precisa de atenção. Foi no ensino médio que percebi o quanto isso me afetava. Quando conquistei uma bolsa integral para cursar Ciência da Computação numa universidade federal, pensei que seria o momento em que meus pais finalmente sentiriam orgulho de mim. Achei que era minha vez de ser celebrado. Lembro até hoje. Cheguei em casa com a carta nas mãos, coração disparado. Entreguei à minha mãe, esperando um abraço, um sorriso largo, mas tudo que ouvi foi: "Que bom, filho. Depois você ajuda o Caio com a inscrição para medicina, né?" Aquilo me destruiu por dentro. Todo o meu esforço, minha conquista, reduzidos a uma tarefa de apoio ao filho dourado. Enquanto isso, Caio mal passava de ano. E mesmo assim, era tratado como um herói por ter potencial. Aliás, se você já sentiu que sua história parece invisível para quem mais deveria valorizá-la, comenta aí. Já passou por isso? Quero muito saber, e não era só nos estudos. Quando comecei a namorar a Mariana, no último ano do colégio, senti que finalmente algo ia bem. Ela era incrível, gentil, decidida, trabalhava num salão de beleza e guardava cada centavo que ganhava. Era prática, afetuosa e me fazia sentir importante. Mas para os meus pais, ela simplesmente não importava. No primeiro feriado de fim de ano, perguntei se ela podia jantar conosco. Minha mãe respondeu com um sorrisinho forçado: "É só uma paquera de adolescente, não exagera." Doeu, porque eu queria que eles a conhecessem, que vissem nela o que eu via, mas para eles Mariana não era digna de espaço na família. Já as namoradas de Caio, essas sim. Era só ele apresentar alguém e pronto. Jantares especiais, sobremesa feita em casa, elogios 1000. A mais recente até ganhou um álbum de fotos da infância do Caio para conhecer melhor o passado dele. Sério. Mesmo assim, eu e Mariana seguimos, juntos. Quando entrei na faculdade, ela ficou na cidade, trabalhando e juntando dinheiro. Namoro à distância, muitas chamadas de vídeo, visitas nos feriados. Não era fácil, mas a gente fazia dar certo. 2 anos depois, pedi ela em casamento. E foi mágico. Um parque simples, um anel humilde. Mas ela chorou. Eu ri. A gente se abraçou como quem sobreviveu a uma tempestade. Pela primeira vez, senti que minha vida estava, enfim, andando para frente. E se esse tipo de história te prende, já deixa seu like aqui. Isso me ajuda a trazer mais histórias como essa. A atmosfera naquela sala estava sufocante. Era como se todos ali estivessem congelados, esperando que eu completasse um quebra-cabeça completamente torto.
Quando abri a boca, nem reconheci minha própria voz. Saiu baixa, seca, mas foi o suficiente para cortar o silêncio. O que está acontecendo aqui? Minha mãe foi a primeira a se mexer. Com um tom manso que só usava com Caio, disse: Leonardo, vamos sentar e conversar com calma. Com calma. Aquela palavra me deu um nó no estômago. Eu não queria calma. Eu queria a verdade. Queria entender como a mulher com quem eu ia me casar estava esperando um filho do meu irmão. Não me peça para ficar calmo. Rebati. Me virei para o Caio. Fala alguma coisa. Vai. Fala alguma coisa. Ele sequer levantou a cabeça. Murmurou algo que não... Entendi. O quê? Perguntei mais alto. Fala alto. Minha mãe se intrometeu, como uma defensora de tribunal. Ele está assumindo a responsabilidade, Léo. Isso já é um grande passo. Ele vai ser pai. Aquelas palavras me deixaram em choque. Vai ser pai. Dito com orgulho, como se ele tivesse ganhado um prêmio. Pai! Ri, mas foi uma risada amarga. Ele não consegue nem passar em biologia, mãe. Então me virei para o meu pai, esperando pelo menos um sinal de indignação. E você? Vai ficar aí calado? Ele suspirou fundo, sem nem encarar meus olhos. São jovens, filho. Erros acontecem. Se você ama mesmo a Mariana, precisa deixá-la ir. Eles vão ter um bebê. Aquilo foi o estopim. Deixá-la ir? Repeti, sentindo o sangue ferver. A sua solução é essa? Meu irmão dorme com minha noiva e eu só tenho que entregar ela de bandeja como se fosse nada? Não fale assim. Minha mãe se meteu. Isso é uma bênção, Leonardo. Um sinal... Sinal? Interrompi. Sinal de quê? Que o seu filhinho pode fazer o que quiser e sempre vai ser defendido? Que eu devo continuar engolindo tudo calado? O rosto da minha mãe endureceu. Caio errou. Mas agora está fazendo a coisa certa, está assumindo e precisamos apoiá-lo. Como família, aquela palavra, família, ela me partiu ao meio. Ali eu soube. Eu nunca fui parte real daquela família. Eu era o filho de reserva, aquele que fazia tudo certo, mas nunca bastava. Caio ainda não tinha dito uma única palavra, nem um pedido de desculpa. Nem sequer olhou nos meus olhos. Se esse tipo de traição familiar te revolta tanto quanto me revoltou, comenta aqui embaixo. Você teria perdoado? Quero saber sua opinião. Minha voz tremia quando falei. Vocês já fizeram sua escolha. Sempre. Foi ele. Me virei e fui direto para meu quarto. Atrás de mim ouvia os passos apressados da minha mãe. Ela tentava me convencer, mas eu já não me importava mais. Abri o armário, puxei uma mala e comecei a enfiar tudo que vi pela frente. Roupas, cadernos, o notebook. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o carregador cair 2 vezes. Não parei. Leonardo, você está agindo por impulso, disse minha mãe parada na porta. Me virei para ela, olhos firmes. Não, eu só percebi que vocês nunca foram minha família de verdade. Vocês são a família dele. Ela parecia à beira do choro, mas eu não sentia pena. Quando fechei a mala, meu pai apareceu ao lado dela, com aquela expressão fria de sempre. O típico olhar de decepção que ele lançava sempre que eu não seguia o roteiro dele. Você está exagerando, disse. Exagerando? Minha voz subiu. O Caio dormiu com minha noiva e eu que estou exagerando, passei por eles arrastando a mala até o carro. Ninguém tentou me impedir. Acho que eles acharam que, depois de esfriar a cabeça, eu voltaria. Mas eu sabia, não ia voltar. Aquilo era o fim. Peguei a estrada de volta para a universidade naquela mesma noite. Foram 3 horas dirigindo em silêncio, sem sequer ligar o rádio. Quando cheguei ao dormitório, sentei na cama e fiquei encarando a parede. Tudo parecia um pesadelo estranho. Como se minha vida fosse um filme de drama ruim passando em câmera lenta. No dia seguinte, mudei meu número. Deletei todas as redes sociais e criei novas. Bloqueei meus pais, bloqueei o Caio, bloqueei a Mariana, deletei todas as fotos. Nem olhei para elas, não conseguia. As semanas seguintes foram um borrão.
Meus amigos percebiam que algo estava diferente. Quando perguntavam sobre o casamento, eu só dizia: acabou, não quero falar sobre isso. E isso bastava. A única pessoa com quem continuei falando foi minha tia Rosa. Uma semana depois, ela me mandou uma mensagem. Fiquei sabendo do que aconteceu. Tô com você, meu querido. Eles ainda vão se arrepender de tudo. Naquele momento, eu nem queria saber se iriam se arrepender. Eu só queria desaparecer. Aliás, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal. Tem muita história intensa vindo e você não vai querer perder. Tudo o que eu precisava era de algo que ocupasse minha cabeça. Trabalhar com o professor Adriano foi a melhor coisa que me aconteceu naquele período. Ele era um sujeito sério, com um senso de humor seco, mas era brilhante no que fazia. Passei a usar cada segundo livre no laboratório ou no escritório dele, mergulhado em testes de invasão, varredura de vulnerabilidades e algoritmos de criptografia. Pela primeira vez em meses, eu sentia que estava construindo algo sólido, algo que ninguém poderia tirar de mim. Enquanto eu me enterrava no trabalho, o caos reinava na casa dos meus pais. Eu não sabia no início, já que tinha cortado contato com todos, mas tia Rosa, minha única aliada, começou a me atualizar. Ela sempre foi a ovelha negra da família. Vivia em conflito com a minha mãe, mas sempre teve um carinho especial por mim. Acho que ela via o que acontecia e não conseguia tolerar o favoritismo com o Caio. De tempos em tempos, ela me mandava mensagens. Nunca invadia, só perguntava se eu estava bem. E cerca de 6 meses depois do corte definitivo, chegou o recado. O Caio foi expulso da faculdade de medicina. Achei que você gostaria de saber. Fiquei olhando para o celular por um tempo. Não sabia o que deveria sentir. Satisfação, alívio, justiça. Mas o que senti foi indiferença. Era óbvio que isso ia acontecer. Ele mal conseguia se virar no ensino médio. Medicina era um mundo à parte. Deixei o celular de lado e voltei para meu código. Nos meses seguintes, tia Rosa continuou me contando o que se passava. Descobri que Caio escondeu as notas baixas dos meus pais até o último momento. Quando já não tinha mais jeito, foi expulso e, junto com isso, levou quase todo o dinheiro que meu pai havia guardado para a mensalidade. Eles ficaram revoltados no começo, mas foi só questão de tempo até começarem a passar pano de novo. Minha mãe dizia que ele estava sofrendo pressão demais. Meu pai culpava a faculdade por ser rígida demais. Mas a verdade era simples. Caio nunca precisou lutar por nada. E quando a dificuldade bateu, ele simplesmente desistiu. Depois da expulsão, voltou a morar com meus pais. Passou meses sem fazer nada além de assistir televisão. Minha mãe sempre tinha uma desculpa pronta. Ele ainda está processando tudo. Meu pai falava em dar uma nova chance. Enquanto isso, Mariana teve uma filha. Estava criando a menina praticamente sozinha. Caio só ajudava quando minha mãe implorava para ele passar um tempo com a criança. Segundo tia Rosa, ele aparecia 1 ou 2 horas por semana, como se fosse favor. Ouvir tudo isso não me dava prazer. Só confirmava o que eu já sabia. Meus pais escolheriam Caio 1000 vezes, mesmo que ele destruísse tudo em volta. Enquanto eles limpavam a bagunça, eu reconstruía minha vida. Quando me formei, já tinha uma proposta de trabalho em mãos. Era de uma startup que se interessou por um software de segurança cibernética que desenvolvi junto com o professor Adriano. Eles gostaram tanto do meu desempenho que me ofereceram uma vaga de desenvolvedor júnior, com participação nos lucros da empresa. Aceitei sem pensar 2 vezes. Me mudei para uma cidade nova, bem longe de tudo que eu tinha deixado para trás. Os primeiros meses foram duros, jornada de 12 horas, macarrão instantâneo, colchão no chão do apartamento. Mas eu estava livre. Estava fazendo algo que importava. O sistema que desenvolvíamos tinha potencial de verdade, e eu fazia parte disso. Numa noite especialmente cansativa, recebi outra mensagem da tia Rosa.
Caio está trabalhando como atendente em uma loja de departamentos. Sua mãe está preocupada com ele. Eles não sabem mais o que fazer. Larguei o celular de lado e fiquei encarando o teto. Não era surpresa. Caio passou a vida inteira sendo tratado como o centro do universo e agora lidava com uma realidade que nunca foi preparado para encarar. Não era problema meu e mesmo assim eu sentia cansaço. Só isso. Não respondi à tia Rosa naquele dia. Eu não sabia o que dizer. Um ano depois, a startup em que eu trabalhava decolou. O sistema que criamos chamou a atenção de investidores e, de repente, o crescimento veio rápido. Fui promovido a desenvolvedor líder, com aumento salarial, bônus. E, pela primeira vez, pude me mudar para um apartamento confortável. Estava no controle da minha vida. Pensava cada vez menos na minha família. Eles simplesmente deixaram de existir no meu mundo. E, sinceramente, isso me trazia paz. Tia Rosa ainda mandava mensagens perguntando como eu estava. Mas eu nunca perguntava sobre meus pais ou Caio. Não queria saber. Então, 4 anos depois de sair daquela casa, meu telefone tocou. Número desconhecido. Algo me disse para atender. Quando coloquei o celular no ouvido, congelei. Era a voz da Partner, minha mãe. Quebrada, trêmula, como se estivesse chorando há horas. Leonardo, sou eu, por favor, não desliga. Demorei alguns segundos para responder. Como conseguiu esse número? Eu tinha feito de tudo para cortar qualquer ponte. Ela admitiu logo. Peguei com a Rosa. Por favor, a gente precisa da sua ajuda. Tá tudo muito difícil. Difícil. Que palavra pequena para o tamanho do desastre. E se essa reviravolta te pegou de surpresa, deixa o like agora. Isso me mostra que você está aqui comigo até o fim da história. Segurei o telefone com força. Eu deveria ter desligado ali. Mas não consegui. Talvez fosse curiosidade, talvez outra coisa. O que aconteceu? Perguntei seco. Ela respirou fundo e começou a falar depressa, como se as palavras tivessem ficado presas por tempo demais. Estamos em apuros, filho. Seu pai está doente. Já foi 2 vezes para o hospital este ano por causa do coração. E a gente precisou vender a casa. Por causa do Caio. Por causa do Caio? Repeti, com raiva pulsando. Ela hesitou e então desabou. Ele pegou 40 mil emprestado. Disse que era para um negócio que um amigo apresentou, mas em menos de um mês o tal investimento afundou. Quando ele não conseguiu pagar, seu pai usou o dinheiro da aposentadoria para tentar cobrir. Somado às despesas médicas, tiveram que vender a casa. Eles se mudaram para um apartamento pequeno, de 2 quartos, numa área afastada da cidade. E claro, Caio foi junto. Iria para onde mais? Leonardo, a gente não tem mais nada, disse minha mãe, com a voz trêmula, quase desmanchando em desespero. O Caio está tentando. Ele está procurando trabalho. Procurando trabalho? Interrompi com raiva na garganta. Ele tem 24 anos, mãe. É um homem feito. Até quando vocês vão limpar a sujeira dele? Porque somos pais dele, respondeu, como se isso fosse a justificativa para tudo. Depois, a voz dela se desfez em sussurros de súplica. Léo, a gente precisa de você. Por favor, ajuda a gente. Senti um aperto forte no peito, mas mantive o tom firme. Por que eu ajudaria vocês agora? Ela ficou em silêncio. Vocês deixaram bem claro 4 anos atrás onde eu estava nessa família. Isso não é justo. Rebateu rápido. A gente estava perdido. Não soubemos como agir. O Caio errou, mas está tentando. Tentando? Retruquei. Ele ainda vive às custas de vocês, como sempre. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Por favor, Leonardo, o coração do seu pai. Não sei o que vamos fazer. Fechei os olhos e respirei fundo. Por um instante imaginei a cena. Meu pai, envelhecido, sentado numa sala apertada, olhando pela janela. Minha mãe andando de um lado para o outro, aflita. Caio jogado no sofá, cabeça baixa, do mesmo jeito daquela noite em que tudo desabou. Era fácil imaginar, mas não havia pena. Só
exaustão. Vocês fizeram uma escolha, falei baixo. Escolheram o Caio. Agora vivam com isso. Desliguei antes que ela pudesse terminar. Minhas mãos tremiam quando coloquei o celular sobre a mesa. Fiquei encarando a tela por longos minutos, esperando que ela ligasse de novo. Mas ela não ligou. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no escuro, revivendo aquela ligação. Cada frase me dizia que não me importava, que eles estavam colhendo o que plantaram, mas no fundo restava um buraco. Não era culpa, não era arrependimento. Era só o eco daquilo que poderia ter sido. Na manhã seguinte, liguei para a tia Rosa. Sabia que você ia ligar, disse ela com a voz serena do outro lado. Sua mãe comentou que ia tentar te procurar. Ela conseguiu meu número com você? Perguntei, tentando soar bravo. Calma, menino, eu não dei, não. Deve ter achado por conta própria. Você conhece sua mãe, não desiste fácil. Suspirei, passando a mão no rosto. Tia, tá ruim mesmo? Ela demorou a responder. Tá bem ruim, Léo. Seu pai não tá nada bem. O Caio, você sabe como ele é. Continua lá, esperando que a vida caia no colo dele. Seus pais mal conseguem pagar o aluguel. E ainda assim é minha mãe quem carrega tudo? Retruquei, sentindo a revolta queimar no peito. Pois é, respondeu ela. Mas tem gente que simplesmente nunca cresce. Conversamos mais um pouco. Quando desliguei, estava esgotado. Tia Rosa nunca dourava a pílula. E eu sempre valorizei isso. Mas ouvir o tamanho da bagunça só me fazia sentir ainda mais afastado daquela família. Eu tinha passado os últimos anos construindo algo meu. Uma vida na qual eles nunca estiveram presentes. E agora queriam que eu voltasse para consertar o que destruíram. Nos dias seguintes, me joguei ainda mais no trabalho. A empresa estava crescendo. Tínhamos uma grande atualização de software prestes a ser lançada. Me distraía com facilidade. Dizia a mim mesmo que estava tudo bem, que eles não eram minha responsabilidade, que eu não devia nada. Mas à noite, quando o apartamento silenciava e o escuro tomava conta, eu ainda ouvia a voz da minha mãe. Precisamos da sua ajuda. Pouco tempo depois, tia Rosa mandou uma nova mensagem. Seu pai teve outro problema no coração. Está estável, mas assustou. Sua mãe está sem chão. Li a mensagem com a caneca de café na mão. Suspirei. Não deveria estar surpreso. Era o resultado lógico de anos de escolhas erradas. Não respondi. Foquei no trabalho e ali, pela primeira vez, recebi o pagamento da minha participação acionária na empresa. Foi o suficiente para me deixar confortável por anos. Fui jantar com alguns colegas. Celebrei. Voltei para o apartamento. Sentei no sofá e fiquei olhando ao redor. Pela primeira vez, me dei conta do quanto minha vida tinha mudado. Tinha tudo pelo que lutei. Liberdade, segurança, estabilidade. Conquistei com esforço, sem atalhos. Mas, por mais que tentasse deixar tudo para trás, uma parte de mim ainda carregava o peso de não ter sido escolhido. Não era saudade deles, era saudade da ideia de uma família. De pais que me vissem, que se orgulhassem, que tivessem ficado do meu lado quando mais importava. Mas essa nunca foi a minha família. Naquela noite, mandei uma mensagem curta para a tia Rosa. Obrigado por tudo nesses anos. Não sei onde eu estaria. Sem você, me avisa se precisar de algo. A resposta veio rápido. Tenho muito orgulho de você, Leonardo. Continue vivendo sua vida. Em algum momento, a gente precisa parar de olhar para trás. E ela estava certa. Meus pais fizeram as escolhas deles. Caio fez as dele. E eu fiz as minhas. Eu não devia mais nada a ninguém. Já faz quase 5 anos desde que saí daquela casa. Mas às vezes parece que tudo aconteceu ontem. As memórias, a traição, a mala sendo arrastada até o carro. Não porque eu não tenha superado, mas porque tudo aquilo me transformou. Hoje, minha vida é completamente diferente. Minha empresa se tornou uma referência em segurança digital. Deixamos de ser uma startup pequena
Agora somos uma potência no mercado. Tenho liberdade para investir em projetos novos, viajar, trabalhar com o que eu acredito. Comprei meu próprio apartamento. Um espaço silencioso, moderno, um lugar só meu. E aqui, olhando para tudo o que construí com minhas próprias mãos, sei que não foi fácil, mas foi justo. E se você ficou até o fim dessa história, comenta aqui embaixo. O que você teria feito no meu lugar? Sua opinião pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Aquele apartamento era o meu refúgio. Não precisava de luxo nem grandes conquistas. Paz e estabilidade eram tudo o que eu sempre quis. Mas, por melhor que minha vida estivesse, havia momentos em que o passado estendia a mão e tentava me puxar de volta. Um desses momentos chegou numa quinta-feira qualquer. Eu estava finalizando um projeto quando vi uma solicitação de mensagem no Facebook. Quase não usava mais aquela rede, mas abri por hábito. Era do Caio. Fiquei olhando para a tela, indeciso. Parte de mim queria apagar e fingir que nunca tinha visto. Mas a curiosidade falou mais alto. Abri a mensagem. Era curta. Oi. Sei que talvez você não queira ouvir de mim, mas estou tentando consertar as coisas. Eu estraguei tudo e... Sinto muito por tudo. Mamãe e papai não estão bem. Achei que você devia saber. Li aquilo várias vezes. Sinto muito por tudo. Era isso? Depois de tudo, 5 anos depois, uma frase fria, genérica, como se bastasse? Não, respondi. Não consegui. Na manhã seguinte, tia Rosa me ligou. Ela só fazia isso em situações realmente sérias. Leonardo, é sobre seu pai. Ele teve outro problema no coração. Desta vez, tá ruim. Eles acham que ele não vai se recuperar. Sentei na cozinha, sentindo as palavras afundarem como pedras no estômago. Sua mãe tá em pedaços. Ela continuou. E o Caio? Você sabe como ele é. Ela quer que eu vá? Perguntei. Ela não disse nada, mas você conhece sua mãe. Acho que ela está esperando que você apareça. Pensei nisso por alguns instantes. Pensei em voltar, em me sentar ao lado da cama, em ver minha mãe, em ver Caio. Talvez, só talvez, eles finalmente olhassem para mim de um jeito diferente. Talvez se arrependessem, mas aí entendi, isso não era o que eu queria. Eu não buscava encerramento, não precisava de desculpas. Já tinha feito as pazes comigo mesmo. Sinto muito pelo papai, disse com sinceridade. Mas eu não vou voltar, tia Rosa. Não posso, ela não tentou me convencer. Eu imaginava. Você fez o que precisava fazer, Leonardo. Não se sinta culpado. Não me sinto, respondi. E era verdade. Meu pai faleceu uma semana depois. Tia Rosa me avisou por e-mail. Disse que o velório foi pequeno, com alguns vizinhos e poucos parentes. Caio estava lá, claro, ao lado da minha mãe, como se nada tivesse mudado. Eu não fui. Pensei em ir, mas percebi que minha presença faria mais mal do que bem. Eu não tinha nada a dizer e não queria fingir que tinha. Naquele dia, trabalhei no meu escritório, como sempre. Para mim foi só mais uma quinta-feira e, sinceramente, preferi assim. Meses depois, outra ligação. Era a tia Rosa de novo. Sua mãe não está bem, Leonardo. A perda do seu pai abalou muito ela. E o Caio, bom, ele continua sendo o mesmo. Mora com ela, mas não ajuda. Ela está com dificuldades para pagar as contas. E o que ela quer que eu faça? Nada. Ela não pediu nada. Só achei que você devia saber. Mas, Leonardo, você não deve nada a ela. Você já deu mais do que o suficiente. Sempre admirei isso na tia Rosa. Ela nunca me culpava, nunca pressionava. Apenas entregava os fatos e deixava que eu decidisse o que fazer com eles. Vou pensar, disse, embora soubesse a resposta. Nunca. Entrei em contato com minha mãe. Pensei nisso, sim, algumas vezes, principalmente depois das atualizações da tia Rosa, mas sempre que essa ideia surgia, eu lembrava. Lembrava da sala de estar, dos meus pais me olhando como se eu fosse o problema, enquanto defendiam Caio. Lembrava da dor, da exclusão.
Muita gente diz que família é tudo, mas eu não acredito nisso. Família só é tudo quando te trata como se você importasse, quando te escolhe. Se não for assim, você tem todo o direito de ir embora. Tem o direito de se proteger, de se colocar em primeiro lugar. E foi isso que eu fiz. Anos depois, ainda estou aqui, construindo minha vida, ainda seguindo em frente. Tenho uma casa que é um lar, uma carreira da qual me orgulho, amigos que me apoiam e que muitas vezes parecem mais família do que o sangue que um dia me renegou. Eu não odeio mais meus pais, nem caio. Não carrego raiva nem mágoa. O que eu carrego é liberdade, porque às vezes liberdade não é sobre vencer, é sobre saber quando sair de cena, quando parar de tentar provar algo para quem nunca se importou. E se você entendeu esse sentimento, se essa história mexeu com você, deixa aqui nos comentários. Você teria voltado? Sua experiência pode ajudar alguém que também está tentando se libertar.